Fala galera, então estamos de volta para o nosso segundo bloco da aula de classes gramaticais. Só frisando, já vimos as 6 primeiras. A gente viu o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo e também nós vimos o verbo. Então, 6 aí. O verbo, a classe mais variável de todas, vimos o porquê. As outras 5, o substantivo no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Portanto, numeral, adjetivo, artigo e pronome obedecem ao substantivo. Beleza. Agora a gente vai para as 4 invariáveis. E, meu companheiro, agora chegou o momento de estudar principalmente o conceito de cada classe gramatical. Então acompanha aqui comigo, ó. Nós temos as 4: preposição, interjeição, conjunção e advérbio. É muito importante saber para que serve cada classe. A primeira aqui, ó, a gente tem uma preposição. Para que serve a preposição? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Esta é a função da preposição. Agora, além da preposição, tem alguma outra classe aqui que também faz a ligação? Tem a conjunção. A conjunção serve para ligar orações. Mas ela liga apenas orações? Não, ela liga também palavras. Então, ó, liga orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. A conjunção liga palavras de mesma função sintática. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, galera. Na prova, essas duas classes caem muito? Caem. A preposição cai basicamente na parte de regência, tanto verbal quanto nominal, para o camarada perguntar que tipo de preposição tem ali. Se é a preposição a, se é a preposição de, se é a preposição para, se é a preposição com e por aí vai. Geralmente o camarada trabalha tentando te ludibriar com o português que você usa no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, ele vai pegar verbos que normalmente a gente utiliza de forma equivocada e vai colocar na prova. Exemplo, verbo chegar. No dia a dia, a gente fala errado. A gente usa o português informal, na verdade. A gente usa o verbo chegar com a preposição em. Então, eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas, para a prova, eu tenho de utilizar o português padrão, o português culto da língua portuguesa. E o verbo chegar trabalha, na verdade, com a preposição a. Então, eu cheguei a casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso, eu cheguei ao trabalho. Então, ele vai colocar assim: Pedro chegou em Cuiabá. E vai perguntar, dentre as opções, qual é aquela que está certa ou errada. Pô, Pedro chegou em Cuiabá, está errado. Porque, na verdade, Pedro chegou a Cuiabá. Beleza? Tranquilo? Ele também pode trabalhar, diante da preposição, os valores semânticos. A preposição não tem valor semântico nela. Ela é esvaziada de sentido. Na verdade, o valor semântico da preposição estará no contexto ao qual ela faz parte. Então, por exemplo, a preposição com. Normalmente o camarada cobra o valor semântico da preposição com, aí o aluno pensa que é valor semântico de companhia, sempre. Mas só vai ser se aquele contexto demonstrar. Eu digo, por exemplo, Paulo saiu com Pedro para tomar uma cerveja. Então, realmente, o Paulo saiu na companhia de Pedro para tomar uma cerveja. Então, é valor semântico de companhia. Agora, se eu falar que o Paulo feriu Pedro com uma faca, já não pode ser mais companhia. Agora vai ser o quê? Vai ser instrumento, porque ele utilizou a faca como instrumento. E isso é fácil, ou seja, pedir o valor semântico da preposição é, na verdade, mais do que uma questão de classe gramatical, é uma questão de interpretação. Você vai analisar o contexto, beleza? E aí, diante disso, o camarada pode te cobrar também se a preposição é nocional ou relacional. O que é uma preposição relacional? É uma preposição esvaziada realmente de sentido total. Ela é a preposição do objeto indireto. Por exemplo, quando eu digo Pedro precisa de um relógio. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição está ali apenas para ligar o objeto ao verbo. É uma preposição relacional. Agora, quando eu digo Pedro comeu
do bolo, ali eu tenho um objeto direto preposicionado. Então, este termo, esta preposição que está ali, a preposição de, ela serve para indicar um valor semântico partitivo. Então, já que ela possui um valor semântico, eu a chamo de preposição nocional. Só para título de curiosidade. Depois a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a preposição, tá? Na aula de regência. Agora, quando a gente fala em conjunção, esta sim merece toda a nossa atenção. Ela é, sem sombra de dúvidas, a menina dos olhos da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer uma redação. Afinal de contas, como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Então, a conjunção vai influenciar significativamente para a análise dos textos e também para a produção textual. Então, tem de aprender conjunção. Como é que a gente aprende conjunção? Em casa, sozinho. Agora, vou dar o bizu aqui para vocês, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no meu site, cidconcursos.com.br, no menu Documentos, e você vai baixar gratuitamente para o seu computador o material de conjunções. Detalhe, não só tem esse material, tem outros também. Tem alguns simulados, algumas aulas gratuitas e por aí vai. O que você vai fazer depois disso? Você vai montar quadrinhos na sua casa. 2 quadrinhos, ó. Falei de conjunções. Você vai montar 2 quadrinhos. Um quadrinho com as conjunções coordenativas e outro quadrinho com as conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais. No total de 14. Aí você pode até pensar assim, mas é tranquilo, são só 14 termos. Não são 14 termos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Então eu estou falando de basicamente quase 100 elementos. Ninguém grava quase 100 elementos de uma hora para outra. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o material de conjunções que tem lá no site e eu botei assim tintim por tintim. Botei a conjunção, por exemplo, conjunção aditiva, indica acréscimo, soma, adição, principais conjunções, e, nem, mas também, como também, e exemplos. Então eu fiz isso para você ter um material de qualidade sem se preocupar, será que aquele material da internet é válido? Será que aquele livro para concurso público é válido? Então já coloquei o material para vocês. Aí vocês vão copiar as 5 conjunções, tem que copiar, tá? Não é imprimir e colar não adianta. Na hora que você copia, tá mais do que provado que na hora que você anota, o processo de aquisição do conhecimento está automaticamente ligado, diretamente ligado ao processo de escrita. Então já copiou ali, já anotou, já transcreveu, isso já vai te auxiliar para poder gravar. Depois o que você vai fazer? Você vai pegar esta folha de cartolina e vai colar num local que você visualize sempre. No quarto, na sala, na cozinha, no teto do banheiro, não sei. Cid, mas isso é coisa de maluco. Coisa de maluco é não passar na prova. Você tem de fazer isso pelo menos até a época da prova. Até mesmo porque isso aqui é a base da argumentação. Desses 14 valores semânticos aqui, 12 são individualizados e 2 possuem um valor conjunto, que é a verdadeira base da argumentação. Quer ver? Vou mostrar a vocês. Isso aqui que eu vou mostrar, você deve visualizar sempre, porque é muito importante, é a base da oposição. Dentro da oposição, você tem a conjunção adversativa e você tem a conjunção concessiva. Lembrando que a adversativa é coordenada e a concessiva é subordinativa adverbial. Se as duas indicam oposição, alguma diferença tem de ter entre elas. A concessiva, ela serve para enfatizar e a concessiva, ela serve para minimizar.
Aí você vai falar, pô, Cisne, não estou entendendo nada até agora. Então vamos lá, ó. Se serve para enfatizar, serve para deixar argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias aqui com vocês para que vocês possam entender. Uma na base da brincadeira e outra mais séria. Então vamos lá. Anotou aí? Eu vou colocar aqui os exemplos, tá? Primeiro exemplo é na base da brincadeira. Imagina você que está em... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo aqui do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.